que aí compõem o programa de emprego apoiado, que eu vou contar um pouquinho melhor para vocês depois, tá? Também sou diretora na ANEA, que é a Associação Nacional do Emprego Apoiado, que tem por objetivo disseminar a metodologia e também vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, a gente preparou essa fala, né, com algum tempo para eu expor as coisas que eu pensei em trazer dentro desse tema, né, o tema que me foi passado para trazer hoje é o mundo do trabalho e a pessoa com deficiência, apresentando o cenário e fortalecendo as potencialidades, então, o que a gente pode pensar em relação a esse tema. Então, vou expor um pouquinho do que eu penso. Eu acho que é uma fala talvez pouco menos elucidativa e mais provocativa. Né? Então, é mais para a gente parar para pensar como é que está esse cenário do que vir aqui falar o que eu penso, o que eu acho. Né? Eu acho que isso não faria tanto sentido. Então, é uma fala mais provocativa para a gente parar para pensar nessas coisas. E depois gostaria também de ter esse tempo para a gente conversar sobre questões que possam ter ficado ou que vocês gostariam de compartilhar também. Tá? Então, eu queria agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui contribuindo, trazendo esse tema que me é tão caro, que eu me interesso tanto e que venho estudando para melhorar, né, de alguma forma, essa situação aqui na região, né, e contribuir de alguma forma, tá? Então, para a gente começar, eu acho que seria legal a gente pensar, né, na realidade brasileira das pessoas com deficiência, quantas pessoas, né, são que a gente tem, quem são essas pessoas, né, o que envolve tudo isso. Então, acho que todo mundo já deve ter esse dado é um pouquinho antigo, né, porque a gente tem o último censo, que foi de 2010, mas a gente tem uma média populacional das pessoas com deficiência de quase 24% das pessoas, né? Ou mais de 45 milhões, né? Eu compartilho aqui com vocês que quando eu comecei a estudar esse tema, no final da graduação, né? Já faz um tempinho aí, mas tudo bem. No final da graduação, eu comecei a estudar esse tema e esse foi um dado que me chamou muito a atenção porque no meu mestrado também, quando eu fui levantar esses dados para tentar entender essa realidade de dados de população e tal, esse foi um dado que me chamou muito a atenção, porque antes de trabalhar com isso, entrar em contato com esse tema, eu pensava num número muito menor. E eu acho que isso se reflete também a questão do convívio, né? De quantas pessoas realmente com deficiência, sem tirar o trabalho, né? Mas quantas pessoas na vida a gente convive, né? E proporcionalmente, eu acho que eu nunca tive, se a gente for pensar em quase um quarto da população brasileira com algum tipo de deficiência, eu acho que proporcionalmente eu não tive na minha vida escolar, por exemplo, um quarto da minha sala com algum tipo de deficiência, né? Acho que foi uma ou outra pessoa durante minha fase escolar inteira e olha lá, né? Incluindo a faculdade, incluindo toda a formação, né? No trabalho, a gente pode pensar também, né? Quem trabalha, né? A maioria aí deve trabalhar com as pessoas com deficiência, mas se não fosse por isso, né? Em outras experiências que vocês já tiveram, será que tinha essa proporção, né? Então, é um dado que a gente pode se basear nessa fala para tentar entender, né? Por que isso acontece. E aí, especificamente no mercado de trabalho, a gente tem um dado também que está um pouquinho desatualizado, mas é só para ter uma ideia, de uma pesquisa que foi feita aqui na Facamp, por um economista, que é o Vinícius Garcia, que ele tentou levantar o dado de quantas pessoas com deficiência em idade produtiva, então ele separou essa parcela da população com deficiência, estavam formalmente incluídas no mercado de trabalho. Então, ele fez um cruzamento dos dados do Censo com os dados da RAIS, que as empresas precisam mandar para a RAIS, e chegou nesse número de menos de 5% das pessoas com deficiência em idade produtiva formalmente incluídas. Então, é um outro dado para despertar um pouco a nossa fala de hoje. E aí, dentro desse dado, então, 5% dos 5% são pessoas com deficiência intelectual e visual, ou seja, as pessoas que precisam de mais apoio para serem incluídas no mercado de trabalho. Então, para mim, esse é um dado muito importante para a gente se basear, porque reflete a realidade que a gente tem hoje. Eu peguei a nível Brasil, mas eu imagino que isso não esteja tão distante das realidades regionais que a gente tem aqui hoje, na diversidade de pessoas que devem estar assistindo. Então, assim, para a gente começar, eu acho que são dados que podem nortear a nossa fala
do porquê que essa realidade é assim, né? Então, 5% dos 5% é um dado que me chama muito a atenção nesse sentido. E aí, pensando um pouco, né, em como a gente se refere, eu imagino que a maioria das pessoas que estão participando já está familiarizada com a terminologia, mas provocar um pouquinho nesse sentido, né, de como que a gente se refere a alguém com deficiência. Hoje, no nosso dia a dia, na mídia, nas pessoas que não têm tanto contato com o tema, a gente ouve várias terminologias, né? Então, tem pessoas com necessidades especiais, que é bem comum, né? Pessoa portadora de deficiência, bem comum também. Especial, né? Que é uma terminologia que também a gente ouve muito. O deficiente, então, a deficiência é a pessoa, né? Então, o deficiente. Pessoas excepcionais, isso também a gente ouve muito, é um pouco mais antigo, mas a gente ainda escuta. Então, assim, hoje a gente tem uma diversidade de terminologias referentes ao tema, acho que por um desconhecimento mesmo, né? E do desconhecimento do porquê que a gente usa essa terminologia que a gente usa hoje, que é pessoa com deficiência, né? Então, pessoa com deficiência é a terminologia que a gente usa hoje, né? E isso com base na Convenção da ONU, que é um documento super importante que a gente tem hoje, com caráter legislativo, né? Porque foi incorporada a legislação brasileira, a nível constitucional, né? Então, é um documento que nos norteia no nosso trabalho e coloca que o termo correto é pessoa com deficiência. Então, só para retomar e contextualizar o porquê disso, né? Por que a gente se refere às pessoas com deficiência com esse termo? Eu acho que primeiro porque são pessoas, né? Então a gente não pode esquecer disso. Então a gente está falando com pessoas que por acaso têm algum tipo de deficiência, né? Então por que não portador? Né? A gente não porta, né? Hoje eu vou sair com a minha deficiência. Hoje eu vou deixar minha deficiência em casa. Isso não existe, né? Então portador não reflete o que a gente quer trazer. O deficiente, né? Então a deficiência vem antes da pessoa, né? Especial, caráter muito caritativo ainda. Eu ouço muito isso, né? No trabalho, quando eu vou nas empresas ou quando a gente sai com os usuários na rua. Nossa, que trabalho bonito que você faz, né? Então a gente tem um resquício histórico aí que norteia um pouco o que a gente quer trabalhar hoje e desconstruir hoje, mas a gente tem esse resquício histórico também caritativo, né? Enfim, mas eu acho que só para retomar, né, o porquê que a gente está, de que lugar a gente está falando e da onde a gente está partindo, né? Então, o termo correto é pessoa com deficiência, porque são pessoas que, por acaso, têm algum tipo de deficiência. E o conceito de deficiência também eu acho que é legal a gente contextualizar. O conceito dinâmico da deficiência dentro do modelo social, né? Então, a gente não trabalha mais com o modelo médico, que é um resquício histórico que a gente tem enfrentado bastante também, de entender que a deficiência é uma doença ou um problema que está na pessoa e é a pessoa que tem que se adaptar para o contexto. Hoje a gente não trabalha mais dessa forma, ou não deveria trabalhar mais dessa forma, e entende que a deficiência é um conceito dinâmico que está relacionado com o ambiente que a pessoa está. Então, quantas barreiras essa pessoa encontra durante o contexto da vida dela, né, o dia a dia dela, e isso vai ditar um pouco se essa deficiência aparece ou não, né? Então, um exemplo, só para ficar claro, mas se a gente está com uma pessoa, né, que é amiga nossa, que usa cadeira de rodas, né? E aí a gente precisa ir acessar algum lugar, a gente vai para um restaurante ou para um bar com essa pessoa e para chegar no estacionamento tem uma escada, não tem uma vaga específica para aquela pessoa parar, para entrar no restaurante tem algum tipo de escada, a mesa não é adaptada, o balcão não é adaptado. Então, assim, quantas barreiras essa pessoa encontra e quantas vezes essa deficiência aparece, né, nesse contexto. Ao mesmo tempo que se a gente tiver com essa pessoa e a gente for acessar um lugar que é totalmente acessível, né, tem uma vaga específica, tem um acesso adequado para o restaurante, dentro do restaurante ele é todo adequado arquitetonicamente, não vai ter tanta diferença se a pessoa usar a cadeira de rodas ou não. Então, a deficiência dela não vai aparecer, né? Então, assim, só um exemplo para a gente entender de que lugar estamos falando
e contextualizar que hoje a gente trabalha com um modelo social de deficiência. Então, a deficiência está muito mais na relação dessa pessoa com o ambiente, então nas barreiras que ela encontra, seja qualquer o tipo de deficiência, do que na própria pessoa. Faz sentido? Então, só para a gente entender de que lugar a gente está falando, né? E aí, especificamente, quando a gente pensa na vida adulta, né? Sem pensar só em pessoas com deficiência, mas quando a gente pensa na vida adulta, o que vem na nossa cabeça, né? Quando a gente chega na vida adulta, qual que é a primeira coisa que tem na nossa cabeça como responsabilidade? Eu imagino que vocês estejam pensando o mesmo que eu, que é o trabalho, né? Então, assim, quando a gente é cobrado, né, a começar uma vida adulta, acho que a primeira coisa que vem é a independência financeira, é você ser uma pessoa produtiva, que vai contribuir com alguma coisa, que vai atuar de alguma forma na sociedade, né? Então, é a primeira coisa que vem na cabeça. E por que não isso não é tão claro para a pessoa com deficiência, né? Porque as pessoas com deficiência são tão privadas e não é natural da mesma forma que as pessoas sem deficiência, quando a pessoa chega na vida adulta, pensar sobre o trabalho, né? Então, entrando um pouquinho desse tema, né, que a gente está propondo aqui de discussão hoje, se a gente pensar no mundo do trabalho, né, essas características todas que compõem uma vida profissional, o mundo do trabalho para a pessoa com deficiência, acho que o primeiro ponto que a gente pode discutir é quando que a gente começa a discutir isso do mundo do trabalho com as pessoas com deficiência, né? Então, geralmente isso aparece lá quando a pessoa vai fazer 18 anos, 20 anos, quando a família apoia, né? Então, aí que a gente começa a discutir o que é o mundo do trabalho, né? Se a gente for parar para pensar, né, não faz tanto sentido a gente parar para discutir o que é mundo do trabalho numa determinada época, né? A diferença é que faz você trabalhar isso ao longo da vida, né? Que isso faça sentido dentro de um contexto familiar ou dentro de um contexto que a pessoa vive ao longo da vida dela, né? Então, por que a gente tem que chegar com 18, 20 anos ou quando a família acha que tá ok, né? E aí eu acho que é uma outra questão que a gente vai discutir, né? Em relação ao papel da família, mas como que a gente vai parar para discutir coisas do mundo do trabalho, né? Então, é um ponto para a gente pensar. E aí, por quê? Por que discutir, né, os conceitos do mundo do trabalho? Hoje a gente tem um contexto muito deficitário no que diz respeito à inclusão. Então, mesmo com as pessoas que frequentaram a escola regular, né, as pessoas com deficiência que frequentaram a escola regular, e aí eu acho que a minha fala está mais voltada mesmo à pessoa com deficiência intelectual, porque a que precisa de geralmente mais apoio para estar incluída, né, que ela encontra mais barreiras, né, no sentido atitudinal de estar incluída. E aí, pensando mesmo nas pessoas que foram, né, que frequentaram a escola regular o tempo todo, ela chega com vários conceitos deficitários que a vida deveria ter dado conta e não deu, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em trabalhar com uma pessoa com deficiência intelectual, a importância da documentação, né? Se a gente fosse pensar, isso deveria ter sido trabalhado ao longo da vida dela, de uma forma natural. Mas por que a gente tem que ter um momento, por exemplo, para parar e pensar nesses conceitos do mundo do trabalho? Seja documentação, chefe, salário, hierarquia, né? O que são esses conceitos? E aí, por que a gente tem que parar para discutir isso, né? Então, eu tenho dois pontos em relação a isso que eu penso, né? Uma, porque os contextos inclusivos, eles são muito deficitários hoje, a maioria das realidades, não são todas, mas isso não é discutido ao longo da vida dessa pessoa, seja na escola, seja com os amigos, né? Porque a inclusão, ela acaba sendo um pouco mais difícil nesse sentido. E pensando nas pessoas com deficiência intelectual, que é o público que eu atendo, porque a gente já vai aprendendo isso de uma forma muito minuciosa, né, ao longo da vida, discutindo com os amigos, na escola, observando as pessoas e tal. Então, como eles não estão, muitas vezes, vivenciando plenamente esses conceitos, esses contextos, acaba que isso vai se perdendo, né? Então, eu acho que é um ponto para a gente pensar, né? E como isso deve ser discutido, né? Então, como que eu vou trabalhar conceitos do mundo do trabalho com essa pessoa, então, né? Ok, já que não deu a vida, né?
isso foi deficitário ao longo da vida dela, como eu vou fazer isso, né? E aí eu vou contar um pouco do nosso caso aqui enquanto instituição, de como isso foi se remodelando, porque antes a gente tinha um conceito, quando a gente trabalhava a inclusão das pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho, e hoje a gente tem outro conceito, né? E eu vou explicar um pouquinho melhor, mas é uma questão para a gente pensar, como que a gente trabalha esses conceitos quando a pessoa chega e fala, eu quero trabalhar. A gente precisa pensar também no papel da família, né, em relação a isso. Então, como que isso foi trabalhado ao longo dessa vida dessa pessoa, se essa família expôs esses conceitos, né, e contextos ao longo da vida dessa pessoa, ou se isso nunca foi conversado, né, o que você tem vontade de fazer, o que você quer fazer, o modelo de trabalho dentro da família, se existe esse modelo de trabalho, se não existe, né, o papel, acho que, dos profissionais de instituição, que é o que a gente está, eu acho que é o maior público que a gente tem aqui, né? Como que a gente vai trabalhar isso, né? Então, é a gente que dita, a gente que trabalha com eles, pedagogicamente, os conceitos do mundo do trabalho, ou não, né? Qual que é o nosso papel em relação a isso? Ou mesmo quando a gente vai fazer inclusão no mundo do trabalho, a gente está ouvindo essa pessoa, a gente está entendendo o que ela quer, a gente está ditando os conceitos que ela precisa absorver. Então, se eu vou trabalhar com ela conceitos do mundo do trabalho, eu estou avaliando se essa pessoa compreendeu ou não, de que forma isso foi feito, né? Então, eu acho que nesse sentido a gente tem que repensar muito o nosso papel profissional, né? E o papel das instituições. Então, qual é a cultura de inclusão que a instituição está pregando, né? Qual que é o papel dessa cultura? Será que a gente está realmente atuando no modelo social? Ou a gente ainda tem um resquício de um modelo médico aí, em que a pessoa vem até a instituição, a gente trabalha os conceitos com ela, e aí ela vai embora para casa, né? Então, assim, como eu falei, é mais para a gente se provocar nessas questões do que realmente chegar numa conclusão. E aí eu acho que tem muito do projeto de vida, né? Isso é uma coisa que a gente vem reestruturando aqui no CESG para pensar muito em relação ao projeto de vida dessas pessoas, né? Então, por que que isso não é discutido ao longo da vida dela? E por que que daí tem que chegar numa idade que aí vai se pensar no trabalho, né? E pensando na nossa vida, isso vai acontecendo mais naturalmente, né? Não que a gente saiba o que a gente quer desde o começo, mas assim, a gente vai experienciando situações que vão nos provocando a pensar quais são os nossos objetivos. E por que isso não acontece com a pessoa com deficiência? Né? Então, acho que aí tem um contexto histórico, né? Que a gente pensa da marginalização das pessoas com deficiência ao longo da vida delas, né? Então, acho que na situação histórica mesmo, de desde o começo elas serem marginalizadas, estarem dentro só de instituições, ou estarem escondidas nas casas, né? E a visão que a gente tem das pessoas com deficiência, né? É dada escolha para essa pessoa? Ou alguém dita alguma coisa e a pessoa tem que fazer? Essas pessoas são ouvidas? E aí, de novo, eu volto no público que a gente atende, que é a pessoa com deficiência intelectual, né? E aí a gente acaba trazendo várias questões em relação a isso por não ouvir, por não entender, por não dar possibilidade de escolha para essas pessoas ao longo da vida. Desde escolhas mais simples do dia a dia, escolher uma roupa, escolher o que quer comer, escolher, né? Enfim, aprender a fazer escolhas. Isso é uma coisa muito complexa ao longo da nossa vida. E a gente aprende na prática. Se não nos é dada a oportunidade de escolher, como que a gente vai aprender a fazer escolhas? Né? Então, é um ponto para pensar. E aí, em relação a isso, né? Quando que a gente começa a falar de projeto de vida? Né? É quando a pessoa fica mais velha, fica adulta? Ou será que ao longo da vida dessa pessoa a gente já tem que favorecer essas oportunidades de escolha para a própria pessoa ter essa noção do que ela quer conquistar? Então, como eu falei, desde as coisas mais simples até os objetivos maiores de vida, né? Será que isso não deve ser pensado ao longo da vida dessa pessoa, né? E aí, eu acho que volta a importância da inclusão efetiva em relação a isso, né? A gente constrói o nosso projeto de vida vivendo, né? Experimentando, experienciando as coisas, estando com as pessoas, tendo modelos de outras pessoas, né? E quando isso não acontece, é muito difícil você chegar com 18 anos e falar, nossa, eu quero trabalhar nisso, ou eu quero conquistar isso, eu quero me formar nisso.
Se a gente não vive experiências ao longo da nossa vida, isso para qualquer pessoa, né? E aí, como uma pessoa com deficiência geralmente é marginalizada ou não tem essas possibilidades, fica muito mais difícil, né? Então, a importância da gente ouvir essas pessoas, ter uma escuta ativa e muito respeitosa e proporcionar isso ao longo da vida, né? E aí a família tem um papel muito importante nisso, que a gente tenta trabalhar muito aqui também, né? Então, desde o bebê, a gente já vê essa criança incluída no mercado de trabalho, enfim. Isso tem que começar lá atrás, né? Na parte da inclusão, experienciando todas as situações que a pessoa tem direito, né? É o direito dela, se a gente for pensar. E aí, de novo, retomando qual que é o papel do profissional no apoio, né? Então, qual que é a nossa postura em relação a isso? A gente ditando o que a pessoa vai fazer ou a gente tentando construir junto com a pessoa e ouvir muito da pessoa qual que é o projeto de vida dela? O que ela gosta, quais são os seus interesses, o que ela tem de vontade, né? A gente vai fazer uma parceria, né, nivelada, uma parceria hierárquica, que eu dito o que a pessoa vai fazer, porque é o que é mais fácil, ou o que eu consigo, ou acho que ela consegue, né? E aí tem muitos preconceitos que envolvem também. Mas é uma questão para a gente pensar qual que é o nosso papel, né, nesse apoio a essa pessoa conquistar os objetivos que ela quer, né? Então, ouvir quais são os seus objetivos, o que você quer, e se isso não é claro, qual que é o nosso papel de ajudar essa pessoa a construir isso na vida, né? Então, são questões para a gente pensar que eu acho que são diferentes de você trabalhar só conceitos do mundo do trabalho dentro de uma instituição ou num lugar específico, né? Eu acho que eu estou tentando abrir esse olhar para um olhar muito maior do que conceitos do mundo do trabalho, ou simplesmente estar trabalhando. Faz sentido pensar essas coisas? Então, eu acho que são pontos importantes para a gente pensar, tá? E aí eu acho que eu não vou me ater muito a esse tema do emprego apoiado, mas a gente tem essa metodologia que vai ser discutida ao longo das palestras, mas só para contar para vocês que hoje a metodologia que mais faz sentido para a gente atuar, aqui onde eu atuo, e na minha vida profissional, é o emprego apoiado, né? Basicamente é uma metodologia que nasceu nos Estados Unidos e está sendo disseminada agora, estudada no Brasil, e é uma metodologia que traz uma solução para a inclusão das pessoas que precisam de mais apoio para se colocar. São pessoas que não conseguem compor o currículo, mandar o currículo e serem entrevistadas e incluídas numa empresa. São essas pessoas que precisam de mais apoio, que são aqueles 5% dos 5%, né? Então, o emprego apoiado ele traz uma metodologia para incluir essa pessoa, né? Isso porque isso é baseado no projeto de vida da pessoa. Então, quais são os objetivos que essa pessoa quer, o que ela tem de interesse, o que ela tem de habilidade, e aí a gente vai buscar uma coisa que esteja compatível com o projeto de vida, né? E aí isso é feito basicamente em três. A gente tem voltando na questão das pessoas que precisam de mais apoio, o emprego apoiado ele traz um conceito que é muito importante, que é a base para o nosso trabalho. A gente entende a inclusão no mercado de trabalho dentro da presunção de empregabilidade. Qualquer pessoa pode trabalhar, independente da condição dela. O que vai mudar são os apoios que essa pessoa precisa. Algumas pessoas precisam de mais apoio e mais estratégias para realizarem o que elas querem, e outras precisam de menos apoio. Tudo bem? Então, isso basicamente é feito em três fases, né? A gente faz um levantamento do perfil profissional da pessoa, e isso é feito na vida dela, né? A gente vai até essa pessoa, entende as coisas que ela já faz na rotina dela, entende as coisas que ela frequenta. A gente conversa com pessoas que estão na vida dessa pessoa para levantar essas habilidades, o que ela já sabe, o que ela consegue, quais são os interesses dela. E aí a gente desenvolve um emprego compatível com isso. Então, o emprego apoiado ele traz uma inversão da lógica, né? Ao invés de eu encaixar uma pessoa numa vaga, eu encaixo a vaga na pessoa. Então, eu busco uma vaga que seja compatível com esse projeto de vida e esse perfil profissional.
E aí, nesse desenvolvimento de trabalho para essa pessoa, eu também crio os apoios que essa pessoa vai precisar e faço um acompanhamento dessas estratégias para ver se elas estão funcionando, né? Eu não vou me ater muito, né, especificamente na metodologia, mas é só para contextualizar e contar que dentro do que a gente pensa disso que a gente está discutindo, né, até agora, em relação ao projeto de vida, conceito de trabalho, hoje a gente atua nessa metodologia. Então, a gente atua com base no emprego apoiado aqui, no CEEG, e porque é a metodologia que mais faz sentido para a gente hoje para atuar na inclusão no mercado de trabalho. E porque geralmente as pessoas que a gente atende aqui são as pessoas que não conseguem ser incluídas por uma forma tradicional de emprego, que é aquela de processo seletivo, de competir com outras pessoas, mandar currículo. Então, isso trouxe um sentido muito maior para a inclusão no trabalho e uma eficácia muito maior, porque a pessoa está onde ela quer, né? Isso faz muito mais sentido quando a gente está trabalhando com o que a gente gosta, né? Então, só para vocês entenderem, só para contextualizar, que isso vai ser mais discutido ao longo das palestras, tá? E aí, para contar para vocês que antes não era assim, então eu estou trazendo esses questionamentos para vocês em relação à nossa atuação profissional, para contar que não era assim antes, né? Então, antes a gente tinha um modelo de trabalho aqui, um histórico de formação para o mercado de trabalho, era um projeto que a gente tinha, que os usuários vinham aqui 2 vezes por semana durante 3 horas, então eles ficavam 6 horas na instituição para a gente trabalhar conceitos do mundo do trabalho, o que é chefe, salário, hierarquia, vestimenta, para essas pessoas absorverem esses conceitos. A gente fazia visitas técnicas achando que a gente estava arrasando, que a gente estava super fazendo inclusão, então a gente ia até a empresa com eles, que eles queriam conhecer, para conhecer como é que era o trabalho. E aí, ao final de 1 ano ou 2 anos, tinha gente que falava 2 anos nesse projeto, a gente esperava que a pessoa soubesse o que ela quiser, o que ela queria fazer, e aí a gente procurava um trabalho bem no modelo processo seletivo mesmo, né? Então, quando a gente fazia parceria com a empresa, a gente falava de alguns perfis, a empresa meio que, quem que pode atender melhor, né? Então, nesse sentido que não estava mais fazendo sentido para a gente. E os atendimentos eram feitos em grupo. Então, isso foi uma coisa que para a gente mudou muito, né? Então, a gente tinha um grupo de pessoas que vinha aqui para discutir esses conceitos do mundo do trabalho, a gente ia até as empresas para eles visitarem em grupo, e a gente se perdia em muitos momentos o que era o objetivo do grupo e o que era o objetivo individual de cada pessoa. Então, a gente estava percebendo que isso não estava fazendo sentido mais, e a gente não tinha um momento específico para uma busca ativa do emprego, né? A gente trabalhava muito com as demandas de empresas que nos procuravam e a gente tentava entender qual que era a pessoa que tinha mais o perfil para aquela vaga, né? Então, isso começou a nos incomodar e não fazer mais sentido. E aí a gente fez uma capacitação de 1 ano. Aí acho que eu trouxe um vídeo também para contextualizar por que isso não fez mais sentido para a gente, né? A gente fez uma capacitação de 1 ano com o Alexandre Betti, que é um consultor em emprego apoiado. A gente estudou muito o emprego apoiado, toda a base filosófica e teórica do emprego apoiado, e as coisas foram abrindo muito a nossa cabeça e fazendo muito mais sentido. E aí foi o momento que a gente parou para pensar com os usuários qual era o projeto de vida deles. E essa foi uma atividade bem simples, quando a gente estava começando a repensar essas coisas. A Mayara, ela autorizou que eu mostrasse esse vídeo para vocês. Então, foi só para ilustrar uma das atividades quando a gente estava nesse processo de reestruturação, que aquilo que a gente estava fazendo não estava mais fazendo sentido. Vou mostrar por quê. Então, é projeto de vida, Mayara Raquicine Teixeira Samora. Essa é a minha foto. Eu quero, né, no lugar de trabalho, eu quero trabalhar como auxiliar administrativo ou como secretária, se não der como auxiliar, pode ser como secretária. E porque eu quero ter independência financeira, eu quero organizar, saber organizar e administrar o meu próprio dinheiro. E eu quero ter independência financeira para poder sair com os meus amigos, com o meu próprio dinheiro
e viajar com o meu próprio dinheiro e fazer o meu curso, o curso de teatro. É isso que eu quero fazer. Deu para ouvir? Deu? Legal. Então, assim, esse é um vídeo só para ilustrar. Esse ainda no modelo antigo que a gente atuava. Essa é a Mayara, ela passou por esse modelo antigo de trabalhar os conceitos do mundo do trabalho, fazer as visitas. Hoje ela trabalha nisso que ela quer, ela é uma auxiliar administrativa numa empresa, mas a gente passou a ouvir mais usuários. E isso foi fazendo muito mais sentido para a gente trabalhar de uma forma mais individual do que no grupo, tá? Então, a gente reestruturou todos os atendimentos a partir desse ano, né? A gente extinguiu aquele projeto de formação para o trabalho. Hoje, a gente trabalha ainda em grupo, mas é um grupo que dura 1 hora na semana, e os grupos são divididos pelas fases do emprego apoiado. Então, a gente tem um grupo de pessoas que se reúnem que estão na fase 1, são as pessoas que estão, a gente está fazendo o levantamento do perfil. A gente tem um grupo de pessoas que estão na fase 2, que a gente está desenvolvendo um emprego para essa pessoa. E a gente tem um grupo de fase 3, que são as pessoas que já trabalham e vêm aqui para discutir como é que está o trabalho. Então, na fase 1, a gente divide, né, por uma questão metodológica nossa aqui de organização, a gente divide as pessoas em 3 fases, mas isso é dinâmico. Então, um semestre essa pessoa está numa fase, e aí no meio do semestre essa pessoa pode ir para outra fase, se ela cumpriu com o objetivo que a gente tinha, nesse sentido de cumprir o objetivo de cada fase, né? Então, para o levantamento de perfil, a gente faz um trabalho de ir até a casa deles. Então, a gente passou a ir até a casa, entender como era essa rotina em casa, entender as coisas que eles frequentavam próximos à casa, o que eles faziam. A gente tem uma fase de avaliação situacional, que a gente chama dentro do emprego apoiado, que a gente busca parcerias com empresas na área que a gente identifica as habilidades deles, para eles vivenciarem situações reais de trabalho. Então, a gente vai com eles 2 ou 3 períodos num lugar de trabalho que faz sentido para eles vivenciarem uma rotina de trabalho. E aí isso serve para eles entenderem se é isso mesmo e para a gente registrar essas habilidades. Então, a gente compõe essa fase inicial de levantamento de perfil dessa forma, na vida prática, percebam, né? Então, a gente não fica mais aqui dentro. E aí, a gente compõe todo esse material e, ao invés de um currículo, a gente faz um portfólio. Então, a gente registra todo esse material na casa, a gente registra eles fazendo as coisas na casa, o que eles sabem fazer na casa, a gente registra toda essa avaliação situacional nas empresas. Percebam que a avaliação situacional não tem um objetivo de vaga ainda, é o objetivo deles entenderem como é o trabalho nessa vida prática e a gente registrar essas habilidades que eles demonstram na prática. A gente monta esse portfólio com esse material de vídeo, foto, e aí a gente busca uma vaga compatível com o perfil. Então, a gente vai, faz a parceria na empresa, busca empresas que tenham a ver com aquilo que eles querem. Então, vou dar um exemplo rápido só para contextualizar. A gente atende uma pessoa aqui, que eu fui na casa dela, e ela me mostrou na casa dela uma escrivaninha cheia de cosméticos, que eu nunca ia ver se eu tivesse só atendendo ela aqui dentro. Ela me mostrou para que servia, como que usava, que horas que passava, mostrou todas as maquiagens, os pincéis, né? E aí, essa foi uma habilidade profissional que eu levantei indo na casa dela. Falei, nossa, tá aí. E aí ela mostrou para mim que ela assiste YouTube, as blogueiras, e sabe realmente tudo disso. E aí a gente fez uma avaliação situacional com ela numa rede de loja de cosméticos. E aí ela fez organização de estoque, ela indicou produtos para os clientes. E aí a gente entendeu que esse era o perfil dela. E ela entendeu que essa era uma possibilidade de trabalho. Então a gente descobre junto com a pessoa, né? E aí fechamos esse portfólio com todo esse material que a gente registrou. E hoje ela trabalha numa farmácia na parte de cosméticos e produtos de higiene. Então ela faz toda a organização dos produtos de higiene, faz a organização de algumas coisas na loja, indica os setores para as pessoas, né? Então, um exemplo rápido, só para vocês entenderem como isso mudou o nosso olhar em relação à pessoa. É um trabalho, eu acho, hoje mais respeitoso,
mais condizente com o projeto de vida dessa pessoa, dessas pessoas que a gente atende, e mais parceiro, porque muda a nossa relação com eles. Uma coisa é eles virem até a gente na instituição, outra coisa é a gente ir até eles, ir até a família, né? A gente virou muito mais parceiro das famílias nessa busca de emprego, né? A relação muda, né? Uma relação muito mais horizontal do que vertical. Então, a gente passou a reestruturar esses atendimentos esse ano, dessa forma, com base nisso, né? No projeto de vida, no que faz sentido, e hoje a gente tem um programa de emprego apoiado, que a gente pode dizer assim, né? Então, tudo que a gente conversou nesse início de conversa nossa, né, aqui, a gente percebe que isso é muito melhor trabalhado na prática do que aqui dentro. Então, não fazia mais sentido mesmo para a gente ficar com eles aqui dentro, discutindo o que é chefe, salário, hierarquia, vestimenta, etc. Eles vão aprendendo isso na vida prática, né? E para quem atende pessoa com deficiência intelectual, gente, isso faz muito mais sentido, né? Muito mais concreto, né? Então, eles continuam vindo no grupo, só que um tempo muito menor, e o grupo a gente quis manter porque tem uma importância, uma sensação de pertencimento deles, a troca, o modelo que um dá para o outro. Então, eles vêm, cada um no seu grupo, da sua fase, e trocam das vivências que eles estão experienciando a depender da fase. A fase 1, essas descobertas do levantamento de perfil, e aí a gente vai mediando, né? Então, também para contextualizar o trabalho com uma equipe multiprofissional, então eu sou psicóloga, a Rafaela, terapeuta ocupacional, e a Ana Laura, que é fonoaudióloga, a gente vai mediando os grupos e eles vão trocando, né? E aí a gente vai se dividindo para fazer os acompanhamentos também. Então, a fase 2, eles vêm para discutir essa busca do trabalho, né? Do trabalho compatível com o perfil. E na fase 3, a gente acompanha na empresa também, né? Quando faz esse processo de busca do emprego e desenvolvimento do emprego, a gente faz a parceria com a empresa também para acompanhar no trabalho, que era uma coisa que a gente já fazia, só que hoje a gente tem outro olhar para isso. E aí eles vêm também em grupos da fase 3 para discutir como é que está o trabalho. E aí é o momento que eles falam como é que está o trabalho, o que eles estão com dificuldade, alguma coisa do chefe que eles não se sentiram à vontade para falar lá. Um vai ajudando o outro nas situações, eles vão trocando. Então é bem legal. A gente entendeu a importância do grupo, sim, mas o grupo hoje ele tem uma outra função, né? O trabalho é muito mais fora do que aqui dentro. E aí também, só para a gente ir finalizando, né? Então, isso que eu contei para vocês no meu trabalho aqui hoje, no CESG, né? O que eu faço hoje. Pelo tempo a gente não consegue detalhar tanto, mas eu também fico à disposição para vocês perguntarem. Depois eu vou deixar meu contato para a gente continuar conversando. Então, eu também atuo na ANEA, que é a Associação Nacional do Emprego Apoiado, que tem por objetivo disseminar o emprego apoiado, essa metodologia que a gente está usando, né? Que a gente entende que faz sentido, a gente tem por objetivo disseminar. A gente organiza e participa de eventos, né? Então, por exemplo, essa é uma oportunidade que a gente está tendo para disseminar essa metodologia, né? Relacionados à inclusão do trabalho, nem sempre especificamente emprego apoiado, porque emprego apoiado é uma metodologia de inclusão, né? Às vezes as pessoas confundem muito emprego apoiado só com acompanhamento no trabalho. Então, vejam que tem todo um por trás, né, para essa inclusão. Então, o emprego apoiado é uma metodologia de inclusão. Então, a gente participa de eventos relacionados à inclusão no trabalho, levando a metodologia, né? Então, também fazer um convite para vocês né, eu sei que tem gente de todo o Brasil aí, mas a gente vai ter todo ano a gente realiza um encontro de emprego apoiado com palestrantes e conceitos relacionados ao emprego apoiado, o que tem de mais atual na metodologia, e a gente vai realizar esse ano em Florianópolis, esse quarto encontro nacional vai ser dia 7 de novembro, no auditório da Unisociesc. Quem quiser maiores informações também, é só entrar no site, vou deixar para vocês, ou pode me mandar um e-mail, que eu ajudo também. E a gente também tem um trabalho de apoiar a construção de políticas públicas. Hoje a gente está caminhando para o emprego apoiado ser regulamentado como uma política pública, porque lá no artigo 37 da LBI já se fala de trabalho com apoio, mas ele ainda não está regulamentado como emprego apoiado. Então, é uma das ações que a gente tem também.
Então, para a gente não se estender muito, sobrar um tempinho para perguntas, esses são os meus contatos aqui do CESG, tá? Os contatos profissionais. Esse é o nosso e-mail, então fiquem à vontade depois para se ficar alguma questão que não deu tempo para a gente conversar, perguntar, continuar essa conversa. A gente tem um WhatsApp institucional, então é um acesso mais fácil para quem quiser também, para a gente contatar. E esse é o site da ANEA. A gente tem uma página no Facebook também, tanto o CESG, que é essa instituição que eu atuo, quanto a ANEA. Também vocês podem entrar, ficar à vontade para entrar, ver o trabalho e continuar acompanhando o trabalho, tá bom? Queria agradecer de novo a oportunidade de estar aqui e estou à disposição para a gente conversar e depois continuar conversando também mais para frente. Perfeito, Lívia, muito legal. Nossa, muito, muito bacana mesmo ver essa aplicação prática, né, dessa questão do emprego apoiado. A gente está com algumas dúvidas aqui, algumas perguntas que o pessoal foi mandando. Isadora, você prefere que eu compartilhe a tela ou mantenho assim? Acho que vamos manter, que daí caso o pessoal queira, ainda dá tempo de anotar. Tá bom. Tá, então vamos lá. Primeiro, só para dar um retorno ali, a gente teve uma dúvida em relação ao papel da família nesse plano de vida. Então, teria como você falar um pouquinho mais, assim, como que essa família está envolvida nessa construção do plano de vida da pessoa com deficiência? Uhum. Então, a família, ela tem o papel, acho que mais essencial de todos na construção desse projeto de vida, né? As famílias, quando recebem a notícia, né, aqui, que vão ter um filho com deficiência, que a gente tem até um trabalho específico de acolhimento nesse momento, né, que muitas vezes é um momento, né, de expectativa para essa família, que envolve várias questões emocionais e tal, mas assim, a gente começa desde muito cedo trabalhar muito mais com as potencialidades dessa pessoa do que com possíveis dificuldades que ela vai ter, né? Então, a gente trabalha ou tenta, no máximo que a gente consegue, trabalhar dentro dessa visão e para isso a gente mostra a importância dessa família entender que essa pessoa precisa estar na vida, né? Então, ela precisa saber fazer escolhas, como eu estava comentando, ela precisa mostrar a importância de estar com essa criança, né, na escola, de estar com essa criança convivendo com outras crianças, né, e isso a gente vai plantando uma sementinha desde o início. Muitas vezes parece para a família que está muito longe, né, eu tô comentando isso, eu não atuo especificamente nessa parte inicial, mas a Ana Laura, que é a minha colega, que é fonoaudióloga, ela atua com os bebês e ela fez a capacitação em emprego apoiado. E isso está sendo muito legal porque ela está levando essa ideia lá desde os bebês para a gente compartilhar e compartilhando aos poucos, né? Plantando uma sementinha para essa família entender a importância desse projeto de vida. E não que a gente vai começar a falar de trabalho, né? Só aos 18 anos. Então, essa criança está vivendo, fazendo escolhas, e o quanto isso vai ser importante lá para frente. Então, eu entendo que a família tem um papel essencial nessa construção do projeto de vida. Uhum. Legal. Bom, vale lembrar que o próximo encontro da semana que vem vai ser com a Juliana Rigini e vai ter como tema focal justamente esse trabalho com a família, né? Então, como ter a família como um apoio para todo esse processo de inclusão. Bom, como outra dúvida aqui, como surgiu a ideia de ir na casa da pessoa com deficiência? Vocês fazem isso com todos? Sim, a gente faz desse jeito que eu contei para vocês, a gente faz dentro do programa de emprego apoiado. Mas a gente tem um trabalho psicossocial aqui também. Quando surge algum entendimento da importância da gente ir até essa pessoa, ir até a casa, a gente faz esse trabalho também, às vezes com outro olhar, de outra demanda que precisa, mas a gente tem como visão aqui olhar essa pessoa fora só, não só dentro da instituição, mas fora dela, né?
como que é a realidade dessa pessoa fora da instituição, porque aqui a gente tinha só um recorte, né? E a pessoa, ela é, né, mais coisa do que isso, né? Ela é muito mais do que isso. Então, é um trabalho que a gente faz, principalmente no emprego apoiado. Então, nos usuários que estão nesse programa de emprego apoiado, a gente vai em todas as casas de todas as pessoas, e aí a gente entende que isso faz sentido porque a gente tem um material muito mais rico e a gente entende essa pessoa dentro do contexto dela, né? E a gente faz especificamente em outros casos quando é necessário, né? Mas aí às vezes é uma outra demanda, uma demanda às vezes diferente só do trabalho, né? De entender algumas questões dessa pessoa na vida quando a gente precisa, mas especificamente no programa de emprego apoiado, sim, a gente vai na casa de todos os usuários. Legal. Bom, temos uma pergunta bem específica aqui. Você conhece alguma instituição ou programa que utiliza o teatro como ferramenta para trabalhar os conceitos do mundo do trabalho e que conecte a metodologia do emprego apoiado? Especificamente dessa forma, eu não consigo. Não consigo dizer ou ter informação sobre isso. Eu acho que, primeiro, assim, o teatro é uma ferramenta super importante, mas, de novo, eu volto na importância de entender como linkar, às vezes, o teatro com o interesse dessa pessoa, né? Então, qual que é a função do teatro, das técnicas de teatro, que eu acho que são super bacanas, mas se faz sentido para a pessoa. Eu acho que se fosse para trazer uma reflexão aqui sobre esse tipo de trabalho, eu não conheço nenhum especificamente, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado nesse sentido de entender como isso está sendo feito e se aquilo tem função para a pessoa, se está fazendo sentido para a pessoa. Legal. Bom, outra dúvida que surgiu aqui para o pessoal é como que é a resposta da empresa sobre o emprego apoiado, né? Porque tem toda essa questão de levar a pessoa com deficiência eventualmente para essa vivência na empresa. Você percebe que isso também acaba servindo como uma sensibilização para essa galera da empresa? Sim, então a gente tem 2 momentos de parcerias com as empresas, que nem sempre são as mesmas empresas, tá? Então, vou voltar no exemplo da pessoa que a gente atende aqui, que está trabalhando na farmácia. A gente fez a parceria com uma loja de cosméticos e hoje ela trabalha em outra empresa, né? Quando a gente vai com eles para fazer a avaliação situacional, que é esse momento que a gente vai com eles para eles vivenciarem as demandas reais de trabalho, muitas vezes acontece da empresa já mudar o olhar em relação à inclusão e, olha, acho que umas 80% das vezes a empresa quer abrir uma vaga para aquela pessoa, porque ela vê a pessoa atuando, vê que vai ser um bom funcionário, independente da deficiência, e daí quer abrir uma vaga. Só que aí a gente sempre avalia que a função da avaliação situacional não é abrir a vaga, é a pessoa compor as decisões dela e entender na prática se é aquilo que ela quer, né? E ver se realmente tem habilidade para trabalhar naquilo. Então, a gente vê que a avaliação situacional muda muito o olhar da empresa, nesse sentido de ver na prática a potencialidade, que aí eu acho que é o mais legal. E, por outro lado, quando a gente vai até a empresa para ir prospectar a vaga com esse material feito, então com esse portfólio, com tudo isso composto com as potencialidades da pessoa, então a pessoa se apresenta com o material das coisas que ela sabe fazer na prática, com vídeo, com foto, os feedbacks que a gente tem recebido das empresas desse outro modelo de entrevista, né, da pessoa se apresentar com as habilidades, têm sido muito legais, né, sobre isso, né, sobre essa experiência. Porque as pessoas que estão entrevistando, elas têm um modelo muito de entrevista tradicional, com currículo, né, com conversa, e as pessoas que precisam de mais apoio nem sempre conseguem se apresentar dessa forma. Então, a gente tem tido um retorno bem legal quando a empresa está aberta para fazer esse tipo de trabalho que a gente faz, de uma forma muito mais rica nesse sentido de entender que a pessoa vai ser um bom funcionário. Então, a gente tem tido esse retorno.
Mas também a gente também experiencia muita resistência das empresas. Quando a gente vai tentar fazer a parceria e mostra que o processo vai ser um pouco diferente do que um processo seletivo tradicional, muitas empresas nem querem continuar. Então, a gente tem esses dois lados. A empresa que dá uma abertura, a gente tem tido resultados muito legais e retornos legais, mas também a gente tem empresas que não querem continuar e preferem continuar no método tradicional de processo seletivo e tal, e muitas vezes isso a gente não consegue atender, né? Então, a gente também tem a resistência das empresas. Entendi. Interessante essa visão. Sempre vai ter, né, esses dois lados, mas o bacana é essa possibilidade de levar esse olhar da potencialidade para dentro das empresas, né? Bom, outra dúvida aqui. Existe algum momento que é possível identificar que a pessoa com deficiência intelectual, daí em específico, está pronta ou interessada para o mercado? Então, dentro do emprego apoiado, vocês vão ver em outras palestras, provavelmente, que a gente não faz uma avaliação se a pessoa está pronta ou não, né? Então, a gente não faz essa avaliação profissional mesmo, né? De tipo, falar, não, agora essa pessoa está pronta para ir trabalhar. A gente tinha isso na formação antiga que a gente tinha aqui no trabalho antigo, que era entender se a pessoa estava compreendendo os conceitos que a gente trabalhava com eles. E a gente viu que, às vezes, as pessoas ficavam 2 anos no projeto e não iam alcançar porque a gente estava trabalhando aqui dentro, né? Então, a gente tinha um parâmetro antes para entender se a pessoa está pronta ou não, mas hoje a gente não usa mais isso, a gente tem muito mais uma escuta se a pessoa quer ou não trabalhar, se está dentro ou não do projeto de vida e se a família apoia, né? Se todo mundo está ok com isso. Então, a gente parte desse pressuposto, né? A pessoa quer trabalhar? Vamos embora, vamos descobrir o que ela tem de habilidade. Então, a gente trabalha muito mais com base nisso, dentro do projeto de vida da pessoa, do que com parâmetros se a pessoa está pronta ou não para trabalhar. Legal, muito bom. Bom, e como última pergunta aqui, como é trabalhada a rotina? As pessoas já começam trabalhando 8 horas por dia? Depende. Mais uma vez, né? Eu acho que isso vai ficar mais claro quando vocês forem entender melhor, né, as fases do emprego apoiado. Mas quando a gente está na fase de desenvolvimento do trabalho, não é só uma busca de um trabalho, né? Muitas vezes a gente desenvolve uma vaga dentro do que a pessoa tem de habilidade e potencialidade. Então, por exemplo, muitas vezes a gente lida com pessoas aqui, a gente atende pessoas aqui que têm uma característica metabólica, né? Um hipotireoidismo, por exemplo, que a gente sabe que a pessoa vai render em tal horário a tal horário. E aí, se a demanda de trabalho da empresa é compatível, né? Que a gente consegue trabalhar uma demanda que é compatível com esse horário, às vezes 4, às vezes 6 horas, e a empresa está aberta para isso, né? A gente busca um trabalho que seja compatível com a pessoa, né? Então, isso depende muito e varia muito de caso a caso e da abertura da empresa. Quando a gente vai desenvolver um trabalho para a pessoa que tenha essa flexibilidade, muitas vezes a gente encontra mais abertura em empresas de pequeno e médio porte, que tem mais abertura para os processos. Então, eu vou dar um exemplo. No caso dessa pessoa que a gente atende, vou voltar no exemplo dela só para ficar mais claro. No caso dessa pessoa que a gente atende que trabalha na farmácia, ela trabalha 4 horas. Então, ela é o primeiro trabalho dela, ela tem uma questão com ficar em pé muito tempo, então a farmácia estava super flexível nesse sentido. Eles começaram, ela faz uma semana que ela começou a trabalhar, eu estou usando esse caso porque foi um caso que a gente atendeu começo, meio e fim pelo emprego apoiado. Então, a gente começou a atendê-la em março, e a gente começou a atender ela em fevereiro e ela foi contratada agora semana passada. Então, ela passou por todas as fases. Percebam que é um trabalho mais efetivo em termos de tempo. Então, às vezes a gente ficava 2, 3 anos com a pessoa aqui dentro para procurar um emprego.
e quando a gente faz a metodologia, a gente percebe uma eficácia no tempo também de inclusão dessa pessoa, né? Quanto tempo a gente demora para incluir essa pessoa. Então, no caso, voltando, né, no caso dela na farmácia, ela trabalha 4 horas e, assim, a ideia é que ela aumente essa carga horária, é o primeiro emprego dela, então a gente desenvolveu uma vaga para ela, a gente fala em customizar, né? Muitas vezes a gente não acha uma vaga pronta para a pessoa e a gente precisa customizar. Então, no caso dela, a gente levantou as tarefas lá da farmácia que ela tem habilidade para desenvolver. Então, essa parte de organização, a parte de indicar para os clientes, a parte de outras rotinas da farmácia. E ela trabalha 4 horas fazendo aquilo que a gente desenvolveu para ela, que ela vai fazer bem. Então, depende muito do caso. Agora, tem gente que já começa trabalhando 8 horas, porque tem todas as habilidades para isso, então, e aí eu acho que entra muito dentro do papel da família o apoio para a logística, que muitas vezes as pessoas com deficiência intelectual precisam desse apoio para ir e vir do trabalho. Então, a gente tenta casar ao máximo tudo, né? Então, para a pessoa ser um bom funcionário, ela tem que estar com um horário de trabalho compatível, com as tarefas compatíveis, com o apoio da família. Então, a gente faz um trabalho de quebra-cabeça de tentar encaixar todas essas peças e atender a empresa numa demanda de trabalho que é real. Então, não é faz de conta, né? A gente não vai customizar ou criar uma vaga só para fazer de conta. Pelo contrário, a gente entende os processos das empresas que topam essa parceria, cria uma vaga nesse sentido de pensar quais seriam as melhores funções para essa pessoa desempenhar, e a empresa acaba recebendo um bom funcionário. Então, essa lógica, ela muda até a eficácia do trabalho para a empresa. Mas a empresa geralmente tem que estar aberta para a gente customizar e pensar nesse processo. Então, retornando à pergunta, tem gente que trabalha 4, tem gente que trabalha 6, trabalha 8. Não tem uma exatidão para isso, para todos os casos, né? A gente tenta compor todo esse quebra-cabeça do processo. Uhum, legal. Também tem toda essa construção, né? Quando você faz essa construção desde o início com a empresa, com a pessoa, acredito que a flexibilização ela acontece de forma mais natural, né? Sim, sim. Todo mundo compreende os motivos da exigência ou não dela, né? Uhum. Bom, pessoal, tem mais algumas dúvidas aqui, mas nosso horário já deu aqui. Eu agradeço novamente a Lívia pela participação, pela contribuição e pelo compartilhamento aí. Acredito que a gente teve muitos elogios aqui do seu trabalho e do conteúdo que você nos trouxe. Tem muitas dessas dúvidas que vão ficar no ar, mas que vão ser respondidas nos próximos encontros. Então, como eu comentei, na próxima semana a gente vai falar sobre a família, sobre como que a gente pode trazer para perto essa família e ter ela do nosso lado na hora da inclusão. E no terceiro encontro a gente vai ter o Oswaldo Barbosa, que é o presidente da ANEA, falando especificamente da metodologia do emprego apoiado. Uhum. Então teve muita gente que teve mais dúvidas sobre fases específicas da metodologia. Eu acredito que o terceiro encontro já vai trazer bastante luz nesse sentido. E reforçando o convite que a Lívia fez, quem puder comparecer, né, no encontro de Florianópolis, dia 7 de novembro, todos os rostinhos que vocês vão ver aqui no núcleo, nessa primeira rodada para empregabilidade, vão estar lá ao vivo em cores, em carne e osso, para contar um pouco do trabalho deles, enfim, abordar esses temas que são tão importantes para a nossa atuação. Então, acredito que seja isso. Obrigada, Lívia. Obrigada a todo mundo que participou. Fica o convite, né? E para participar dos demais encontros, para a gente ter todas essas questões aí resolvidas e melhorar a nossa atuação. Eu que agradeço. E se tiver ficado ainda alguma dúvida que pelo tempo não deu para responder, podem entrar em contato. Eu fico à disposição para a gente continuar conversando, contribuindo de outras formas também. Isso mesmo. E também perguntaram ali se essa conversa vai estar gravada, enfim, vai ser disponibilizada. E a resposta é sim, a gente vai sim compartilhar com vocês a gravação da conversa para todo mundo poder acessar e compartilhar aí com quem achar que deve ouvir a fala da Lívia. Obrigada novamente, gente, e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada.